Qual a melhor farinha, Dara? Pelo amor de Deus, fala de uma vez. Qual a melhor farinha? A gente tem que sim verificar se tem glúten ou se não tem, porque como eu falei, o glúten ele acaba prejudicando na nossa digestão e na nossa absorção. Consequentemente, a gente fica mais inchada, consequentemente, a gente dificulta o nosso sinal de fome, saciedade e acaba prejudicando o nosso peso. Então, eu tô falando aqui de farinhas para serem consumidas todos os dias, tá? A gente tem que sim cuidar com o glúten ou sem glúten. Farinhas que têm glúten, ou seja, farinhas que a gente tem que evitar diariamente. Farinha de trigo integral ou farinha de trigo branca. A gente tem glúten na cevada, no centeio e também tem glúten em algumas aveias, mas é pouquíssimo, tá? Quais então são as farinhas sem glúten? Bom, as sem glúten, então, melhor digestão, menos distensão abdominal, menos barriga inchada. Por isso que muita gente fala, tirei o glúten e perdi 5 centímetros de cintura. Desinchou, né? Quais são essas farinhas, então? A gente tem a farinha de arroz, a farinha de arroz integral ou não, farinha de grão de bico, farinha de berinjela, a gente encontra farinha de banana verde, farinha de maracujá, farinha de linhaça, tem uma infinidade de farinha de amêndoas também, não tem glúten. Além disso, além do glúten, a gente tem que pensar então nesse índice glicêmico, que como eu falei, é a velocidade, o índice glicêmico é a velocidade que o carboidrato se transforma em glicose no nosso corpo. Então, farinha que tem mais carboidratos e menos fibras são as farinhas com alto índice glicêmico. Quais são essas? Farinha de arroz, goma de tapioca, farinha de milho ou fubá, farinha de mandioca, então tem menos fibra e tem mais carboidratos, tá? São as farinhas, então, essas sem glúten, mas com alto índice glicêmico. E as farinhas com baixo índice glicêmico, ou seja, as farinhas que eu sugiro que vocês consumam diariamente nas receitas, nas panquequinhas, nos bolos de vocês, nos pães de vocês, são as de baixo índice glicêmico, que são farinha de linhaça, farinha de chia, farinha de grão de bico, farinha de castanhas, então a castanha de caju, farinha de castanha do Pará, farinha de amêndoas, farinha de berinjela, são as farinhas com baixo índice glicêmico. Então são aquelas farinhas que tem mais proteína, que tem mais gordura, que tem mais fibra, ok?